palavra de Deus é inspiradora até quando se trata de genealogia. Grandes partes da Bíblia são ignoradas, pensando que nesses textos Deus não está nos dizendo nada, mas isso seria ironia. Numa época em que escrever é difícil e deveria ser pensado, condensado, será que o Espírito Santo faria o escritor bíblico ficar injuriado? Então vai guiar por palavras e parágrafos extensos, sem que algo fosse por ele, de alguma forma, finalizado? Deus não só conhece a história, mas com ela está nos guiando. Ele age por meio da história e para a sua volta é que Ele está nos preparando. Então vamos ao conteúdo de hoje com alegria, com muita vontade de aprender. Estes foram os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José e Benjamim, Gade, Assé e Naphtali. Estes foram os filhos de Judá: Er, Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com a mulher cananeia, que era filha de Suá. Mas a conduta perversa de o Senhor reprovou do filho mais velho de Judá, e por isso o Senhor o matou. O total de 2 filhos lhe deu Tamar, nora de Judá, e o nome que ele lhes deu foi Perez e Zerá. Ao todo 5 filhos nasceram a Judá: Esrom e Amu foram os filhos que Perez gerou. E os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Amã, Darda e Calcol. Foram 5 ao todo que esse homem gerou. Quem causou desgraça a Israel foi o filho de Carmi, Acar, ao violar a proibição das coisas consagradas se apossar. O filho de Etão, Azarias. O de Esrom foram Jaarameel, Caleb e Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, que foi o líder da tribo de Judá bem naquela ocasião. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Obed foi o filho que foi gerado por Boaz. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho, e o segundo foi Abinadab, o terceiro foi Semeia, o quarto Natanael, o quinto foi Radai, como o sexto Ozem nasceu, e o sétimo foi Davi. E as duas irmãs na família dele surgiu. Uma se chamava Zeruia e a outra era Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. E Abigail deu à luz a Amasa, filha do israelita Jéter, como dádivas do Pai do céu. Caleb, filho de Esrom, teve uma filha chamada Juriote com Azube, com a mulher que com ele se casara. Estes foram os filhos de Azuba: Jézer, Zobade e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher a Efrate, com quem teve seu filho Ur. Ur gerou Uri, Bezalel foi gerado por Uri, e depois disso Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de um homem chamado Maquir. Ele era pai de Gileade, e ela lhe deu um filho chamado Segube. Depois veio Jair, que governou 23 cidades. Em Gileade, Jair foi gerado por Segube. A cidade de Avote, Jair, Jeru e Arã conquistaram, bem como Kenate e os povoados que ao redor daquelas cidades ficaram. Ao todo, eram 60 cidades que naqueles dias eles conquistaram. Todos esses foram descendentes de Maqui, pai de Gileade. E depois que Esrom morreu, em Caleb, Efrata e Abia, que era mulher de Esrom, deu-lhe Azur naqueles dias, e se tornou fundador de Tecoa, a cidade em que ele vivia. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho que Herom tinha. Rão era o mais velho, Buna, Orém, Ozem e também Aías. Jeramael teve outra mulher, de que Atara se chamava. Ela foi a mãe de Onã. Era assim que eles a chamavam. Esses foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jeramael. Maajami e Equer foram os filhos que Deus lhe deu. Estes que eu vou falar agora são os filhos de Onã: Samai e Jada. Lhe chegaram os filhos de Samai, de Nadab e Abizur se chamaram. O nome da mulher de Abizur era Abiail. 2 filhos ela concebeu: Abã e Molide foram os nomes que a sua mãe lhes deu. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos e a sua descendência acabou assim. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezã,
pai de Alaí. E estes foram os filhos de Zada, que era irmão de Samai, Jéter e Jonatas, somente 2, nenhum a mais. Jéter morreu sem filhos, nenhuma moça, nenhum rapaz. E esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza, 2 somente. E também de Jerameel, foram esses os descendentes. Cesã não teve filhos, apenas filhas pôde gerar, e ele tinha um escravo egípcio que era chamado de Jará. Deu a ele uma de suas filhas por mulher, e ela lhe deu um filho chamado Atai. E Natã foi o filho que foi gerado por Atai. Natã gerou Zabade. Zabade a Efilau gerou. Depois Efilau gerou Obed. Obed a gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai. Sismai gerou Salum. E Salum gerou Jacamias. E depois Elisama foi gerado, Elisama foi gerado por Jacamias. Esses foram os filhos de Caleb, o irmão de Jerameel, que ele nasceu naqueles dias. Messa, o filho mais velho, que de Zif foi o pai, e seu filho Maresa, que de Hebron era o pai. Esses foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua e Requém. Depois chegou mais um, chegou o Sema também. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai, o filho de Samai se chamava Maom, e pelo nome de Bet-Zur chamou-se o filho de Maom. A concubina de Caleb, que se chamava Efá, teve ao todo 3 filhos, Arã, Mozá e Gazés. Foram esses os filhos que ela esteve a gerar. Arã gerou Gazés, e os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. Não teve outros filhos, além desses, nenhum mais. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Sevé e Tiraná. Ela também teve Saef, que era pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava Aquisa. Caleb teve esses outros descendentes, os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate Sobal, fundador de Criate e Jearim. Salma foi fundador de Belém. E Aref, fundador de Bet-Gader, os descendentes de Sobal, fundador de Queriate e Jeraim, um povo de Aroé. Metade dos manatitas e os clãs de Quiriate e Jearim eram os Idritas, os Fateus, Sumateus, os Misraeus, muita gente. Esses descenderam dos Zoratitas e os Astaloeus, que de Salma foram também os descendentes. Que situação, hein, meus queridos? Que dificuldade, às vezes, de compreender isso. Mas, assim como eu disse ontem, eu vou repetir hoje. Se você não compreende todos esses nomes, uma coisa você precisa compreender. Precisava ficar registrado para que a Bíblia tenha autenticidade. E nós compreendamos que todas essas genealogias, elas se findam, no Messias, no nascimento de Jesus Cristo, aqui nessa terra. A profecia se cumpriu tal qual deveria se cumprir. E agora nós temos uma outra profecia que não depende de genealogia. Eu e você, quer queiramos ou não, entramos na genealogia do céu. O meu nome e o seu estão escritos nas palmas das mãos de Jesus que morreu na cruz. Meu nome e o seu estão escritos com o sangue de Cristo Jesus. E agora ele quer cumprir a última parte da profecia, só falta essa. Assim que o evangelho for pregado a todo mundo, Jesus então virá para nos buscar e nos levar daqui para cumprir o plano da redenção e o mal se acabar para todos sempre. É por isso que nós insistimos, esse evangelho precisa chegar a outras pessoas. Esse canal é uma forma de pregar o evangelho do cumprimento da profecia, o evangelho da volta de Jesus. Então, meu querido, seja você também um agente de esperança, seja você também um replicador de coisas boas. Continue estudando a Bíblia, continue testemunhando e que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta. Os 9 primeiros capítulos de Crônicas são só genealogias, mas nós aprenderemos com ela todos os dias porque a Bíblia é linda. Que Deus te abençoe. Até amanhã.